Olá, amigo, olá, amiga. Tá no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto. Este programa que nasceu em 2001, né? Eu friso bem essa questão porque a gente ainda não tinha esse estúdio maravilhoso que a gente utiliza para botar esse programa no ar. Hoje nós estamos ao vivo nessa sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. O ano está encerrando, né? Já quero deixar de antemão aqui Feliz Natal para você, próximo 2024, muitas felicidades. Agradeço a toda a minha equipe, em especial o pessoal do Twitter que está ali na operação deste programa ao vivo, aqui pelo canal 21.5 ou 514, seja analógico ou também digital, não importa, é importante que você está me acompanhando. E para quem quiser acompanhar a reprise desse programa, pode acompanhar também aí pela nossa plataforma do YouTube, da TV Câmara Angra dos Reis. Agradeço demais ao Tiago, ao Matheus, está ali dando todo o suporte, ao Dan, que é o nosso editor, aos nossos editores, Natan também, enfim, a nossa querida coordenadora da TV, a minha amiga Eleira também, sucesso. Nós vamos ter aí a confraternização de toda a equipe também aqui, então já de antemão eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para toda a nossa equipe da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Ao vivo nesse calor para todo o estado do Rio de Janeiro, eu agradeço, e para todo o Brasil pensando na plataforma do YouTube, né? Eu agradeço o seu carinho. A gente começou esse programa às 2h da tarde e eu fico muito feliz de tê-la acompanhando a gente aqui. Muito obrigado. Hoje eu vou conversar com o Dr. Franz Fernandes, que é um neuropsiquiatra. A gente vai falar sobre ansiedade e depressão. Essas duas patologias que têm tratamento, mas que vêm em evidência, né, a partir aí pós-pandemia, mas são doenças que a gente chama de doenças da alma, invisíveis, e que têm atingido a vida de muita gente. Cuidar do emocional e cuidar da parte da ciência, do que tange aí a questão da psique humana, é de suma importância. Antigamente, eu dizia em off com o doutor, falava que é um amigo de infância, falava para ele, antigamente se dizia que era uma questão espiritual, meu Deus, né? As pessoas estão sendo usadas para o mal, ou cometeu algum erro, algum pecado, e não se tratava, e a pessoa chegava até o suicídio, e é uma questão demoníaca, enfim, ora e faz, nada contra a pessoa orar, buscar a Deus, nada disso. Estou dizendo é que ansiedade e depressão têm tratamento. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no Papo Aberto com o Dr. Franz Fernandes. Doutor, muito boa tarde. O senhor está bem? Muito obrigado. É uma satisfação, mais uma vez, estar contigo aqui. É um imenso prazer, meu colega de infância, meu amigo, meu irmão. E muito obrigado, uma honra estar nesse programa com vocês, nos assistindo e compartilhando de um tema tão importante que temos vivido a cada dia. Eu tenho visto no meu consultório esses transtornos diversos da psiquiatria, da neurologia e trabalhado para ajudar cada vez mais a nossa população. Franz, em 2020, 2021, nós vivemos aí a questão da pandemia, foi um caos, essa história das pessoas ficarem, né, fica em casa, foi aquela grande campanha, fica em casa. Eu não quero entrar aqui no teor político, muito menos econômico, mas eu quero entrar no teor emocional, né? E muita gente que acha assim, nunca tive esse negócio de... Antigamente se falava em questão de ansiedade, depressão, isso é coisa de possessão demoníaca, né? Pessoa que sofre com isso, eu não sei se eu estou falando uma besteira aqui, mas já ouvi muitas lideranças religiosas e até católicas e evangélicas dizendo, isso é possessão demoníaca, isso aí é demônio, tem que orar, tem que expulsar, tem que fazer exorcizar, tem que fazer um bocado de coisa. E muita gente, durante a pandemia, né, revelou, não sei se o termo correto é esse, mas enfim, aí você vai dizer, ter inclinação ou já ter essa tendência, né, a ansiedade, a depressão, enfim. Como é que você viu isso na pandemia? Vamos por parte. Como é que você viu essa questão desses sintomas, né, aparecendo na pandemia? Somos seres sociais, né? Precisamos viver em sociedade, ter conexões com pessoas, interagir com pessoas. Isso é natural do ser humano. Quando veio uma grande pandemia que não esperamos, todo mundo ficou isolado, as conexões com pessoas foram prejudicadas. A Organização Mundial da Saúde diz que a saúde ela precisa do bem-estar físico,
emocional, social e agora também o espiritual. Espiritual. O espiritual faz parte também. Hoje na Faculdade de Medicina, nos cursos que nós temos, é mencionado muito a espiritualidade. Exercer a espiritualidade é também uma das ferramentas poderosas para tratar a ansiedade. Pois bem, a pandemia nos isolou do próximo. E como nós somos seres sociais, veio aí os transtornos psicológicos e também mentais. A ansiedade que muitos tinham tendência a ter, geneticamente falando, potencializou com medo excessivo. A ansiedade em si, ela não é doença, mas quando ela aparece num momento que você não espera, isso impede de você viver e se relacionar e trabalhar, aí nós estamos num transtorno do quê? Da ansiedade, que é um excesso de preocupação que te impede de trabalhar, impede de viver. Esse transtorno transtorna a tua vida, não conseguindo se relacionar. Aí dentro desse transtorno da ansiedade, que a entidade é maior, temos aí a crise de pânico, o transtorno obsessivo, o transtorno compulsivo. Começa primeiro pela ansiedade? Pela ansiedade. Exatamente. A ansiedade é a porta é a de base. entrada, é a base. É a preocupação excessiva, com algo que não existe. Com algo que não existe? Irreal. É mesmo? É como se fosse um monstro atrás da pessoa, a pessoa entra em pânico. O coração acelera, dá dor na barriga, a mão fica fria, o bolo na garganta, um peso aí nas costas, uma pressão no pescoço, dificuldade do sono, uma tensão excessiva, um medo excessivo, vontade de sair correndo. É um desespero, um medo iminente de morte. Só que não é real. Não é real. É isso da mente da pessoa que produz. No caso, por exemplo, dos homens, vou falar aqui porque acho que isso é importante. Afeta a saúde física dos homens. Exato. E a saúde sexual dos homens. Meu primeiro paciente que eu atendi aqui na região, e foi até em Angra dos Reis, durante a Covid-19, que entrou com quadro de infecção pós-Covid, teve Covid, durante a Covid entrou em abriu o quadro de ansiedade com um médico. Inclusive o cardiologista, ele me ligou desesperado. Eu peguei esse negócio, o que eu faço? Estou morrendo aqui de ansiedade. Meu Deus. Atendi ele pelo telefone e eu falei, João, esse é o primeiro paciente agora que eu vou, de muitos que eu estou atendendo pós-Covid. A ansiedade realmente potencializou, abre-se o quadro de ansiedade. E no homem, a ansiedade tende a ser realmente diferente das mulheres. O homem... O que muda? O homem ele perde aí o prazer da vida também. Ele perde o prazer, ele fica com medo, ele não fala, né? O homem não fala muito, ele se afasta mais, ele fica mais calado, ele perde o prazer de viver, se isola muito mais do que a mulher. Mas ele também entra em pânico, ele fica desesperado, ele não consegue dormir, o sono é prejudicado, o apetite é prejudicado, a libido, o desejo sexual do homem é prejudicado pela ansiedade. Mas eu não sei se gente, eu estou conversando com um neuropsiquiatra, que é o Dr. Francis Fernandes, e exatamente a gente está falando sobre ansiedade e depressão, principalmente pós-Covid, né? A gente relacionou aqui 2010, 2020 e 2021, e até hoje é possível você ter uma pessoa que tem essa, não sei se o termo é síndrome, né, doutor? Não sei se essa questão da ansiedade, e ela não dá muita importância, não tem problema e tal. E pode ser uma coisa não só nociva para ela, mas para quem está perto? Exato. O transtorno da ansiedade, quando você não trata adequadamente esse transtorno e deixa a pessoa vai vivendo com esse transtorno dia após dia, ela uma tendência do transtorno da ansiedade virar um quadro depressivo. A depressão ela é mais grave. A depressão, o paciente piora a questão da socialização, ele se isola, ele tem alteração do apetite, tem alteração do peso, alteração do sono, alteração da libido e da energia de viver. Dentro do quadro de depressão, nós também temos a depressão ansiosa, que é mais potencializada pela depressão. Então, assim, a ansiedade que leve, que o paciente tem crise de pânico e ele não busca um profissional adequado, um psicólogo, um médico psiquiatra para tratar, em muitos casos na adolescência, na infância, que eu tenho visto, em quadros de idosos e adultos, não tratando, sim, ele pode virar um quadro depressivo e isso fica mais grave para a pessoa. A pessoa que entra no quadro de depressão, por exemplo, você que está me assistindo em casa e provavelmente deva estar batendo exatamente com a sua realidade patológica, de transtorno, procure um médico, tá? Depois o doutor vai passar
o contato dele, uma forma de você entrar em contato com ele, acho que é muito importante, penso eu, que é muito importante, doutor, porque tem muita gente, nesse momento está nos assistindo, nós estamos ao vivo, que pensa no suicídio como uma solução. Em que momento essa ansiedade ou essa depressão pode se transformar num suicídio, ao ponto de você identificar, opa, aqui já é grave? A ansiedade, ela também tem níveis de ansiedade. Tem pacientes tem que têm níveis também. Tem pacientes que têm ansiedade leve, moderada e grave. E a gravidade da ansiedade leva ao quadro depressivo. E a depressão também possui níveis de depressão leve, depressão moderada e depressão grave. A depressão grave, ela tem sintomas mais evidentes de psicose. O que é a psicose? A psicose é a alteração da sensopercepção, ou seja, o paciente tem delírios e tem alucinações. O que seria o delírios? Delírios são as histórias que ele conta, que são irreais, são inverdades, mas que você não convence ele daquilo. Cria histórias, por exemplo, alguém está te perseguindo, aquela câmera está me filmando, alguém está tramando algo contra mim. Isso é o que dizem, chamam por aí mania de perseguição? Mania de perseguição, justamente. E a alucinação, ela pode ser visual, ver coisa que não existe, ver bicho que não existe, pode ter a alucinação auditiva, que é ouvindo vozes que não existem, sempre pro negativo, querendo mandar matar, né, que você não presta, que você é um inválido, vozes que mandam você se suicidar. A alucinação também do cheiro, do tato. Então, o paciente com depressão grave, ele pode ter psicose e também um risco maior de suicídio. Porque a perda de prazer, pela perda de energia de viver, esse paciente se isola e começa a ter desejo de se automutilar, de se autoagredir, não porque ele quer morrer, mas é porque tem uma dor, um vazio imenso no peito, que ele quer tirar essa dor. Então, o cérebro, como um cérebro negativo, ele só pensa na autodestruição dele. Só pensa na autodestruição. Exato. Óbvio que eu não vou pedir ao doutor para citar nome, é outra questão ética médica, mas você já pegou casos gravíssimos? Muitos casos. De pessoas. Por que, doutor? Estou te perguntando exatamente isto, porque eu estava aqui fazendo uma entrevista com uma pastora e ela faz esse tratamento, mas assim, do ponto de vista mais espiritual, porque ela não é médica. Né? E ela contou casos reveladores aqui de mães, de moças, de senhoras que eram casadas e de repente numa briga intrafamiliar com o esposo, depois se separam e ela viveu apanhando por muito tempo e entrou no estado depressivo, estado de ansiedade, depressão, aquela coisa toda. E em determinado momento ela abriu lá uma live, estava fazendo um culto e a pessoa ligou para ela e disse assim, olha, eu ia me matar, ia tirar a minha vida, porque eu entendia que a minha vida já não servia mais para nada. E aí eu relaciono essa preocupação que eu tenho, justamente porque a gente vê isso também em crianças. É possível uma criança com estado de depressão, por exemplo, e pensar no suicídio? Boa pergunta. Inclusive, é um dos temas do vídeo que eu fiz no meu canal no YouTube. Se você quiser acessar, eu tenho um vídeo específico que fala sobre depressão na infância. É muito comum. Hoje eu tenho especialização em psiquiatria infantil e atendo diversas crianças. E a depressão na criança ela é muito diferente no adulto, muito diferente no homem, muito diferente na mulher. A depressão na infância, ela pode se manifestar com diversos sintomas, às vezes, por exemplo, uma dor na perna, dor na barriga, dificuldade de sono, perda do desejo de brincar, alteração do apetite também. Na criança, ela perde o desejo de ir para a escola. Então, isso muitas das vezes é confundida com outros transtornos, como autismo, como TOD, como TDAH. Eu costumo dizer que a irritabilidade, como você mencionou na moça muito irritada, a irritabilidade é um sinal, é um sintoma de diversas patologias. A depressão causa irritabilidade, a ansiedade, o paciente fica irritado, o transtorno opositor desafiador também tem a irritabilidade, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, existe também a irritabilidade, o transtorno de humor, o transtorno bipolar, ou seja, diversos transtornos que nós temos possuem a irritabilidade como um sinal. Mas como é que o médico faz o diagnóstico desse transtorno para a gente saber a diferença dele? A gente não tem exame na psiquiatria, uma tomografia, um raio-x, um exame de sangue, para dar diagnóstico. É na conversa,
é nas palavras, é na entrevista, é na amnese do Isso médico. que eu ia agora. Faz aquela amnésia. Toda uma história, a gente vai montando um quebra-cabeça e vamos aí detalhando em que diagnóstico ele chega mais provável. E a depressão, hoje em dia, está muito comum, sim, em crianças, por excesso de condições. Problemas familiares, separação das famílias, transtorno da ansiedade de separação, causa depressão na infância, as famílias destruídas, porque temos na família que deveria ser um lugar de remanso, um lugar de segurança, um lugar de paz. Hoje as famílias estão destruídas, essas crianças acabam buscando apoio na rua, na escola, e aí a ausência paterna também é uma das causas, abandono, rejeição, tudo isso é uma das causas da depressão na infância. Eu durante um bom tempo da minha vida, eu sempre dei aula e vi também que no processo de puberdade e da adolescência dessa criança, de forma precoce, né, acabava entrando naquela crise existencial, né? Por que eu existo? A história do bem e mal, por que ninguém me ama, por que ninguém me quer, entrava no processo de revolta. O que o senhor aconselharia, por exemplo, para os pais, nesse momento, que estão nos assistindo, agora 2h35 da tarde, dessa sexta-feira, a gente já no clima de Natal, né? E que muitas crianças ainda têm esse sintoma, sinalizam o sintoma, e principalmente, doutor, pós-Covid. Que as crianças ficaram presas dentro de casa, sem poderem, o acesso da sociabilidade com escola, com comunidade, tudo aquilo acabou. Quem jogava futebol não podia sair para jogar futebol, tinha uma série de restrições, né? O exercício físico não acontecia, então não foram só os adultos, as crianças sofreram, né? Como o pai deve identificar isso no filho, em que momento isso? Muito bem, a pandemia realmente isolou as crianças do mundo, mas já não estamos mais na pandemia. E o celular é uma das ferramentas que continuam isolando a criança aí das relações sociais físicas. E também o excesso de tela, o abuso irrestrito das telas, tanto com tablets, televisão, celular, faz com que a criança desenvolva muitos transtornos mentais, como a ansiedade. Crianças que não conseguem ficar sem celular. Hoje você vai no restaurante, você vê aí as famílias e a criança lá no celular. Você vai no shopping e a criança está lá no celular. Ou seja, como é que eu, pai, como é que eu, mãe, eu posso fazer para ajudar meu filho a evitar com que ele entre num quadro depressivo, um quadro ansioso? Realmente é mostrar a autoridade sobre ele, mostrando aí a disciplina sobre ele, né? Colocando horário, fazendo com que ele evita o uso e o abuso de televisão, de internet, de celular, que é uma das causas que tem prejudicado muito a criança. Um outro fator, e aí eu não sei se a gente falou de criança aqui, mas os idosos também, acho que a partir dos seus 60, 70 anos, não sei, talvez quem tenha um pouco de atividade física não passe tanto por isso, mas também sofre um pouco esse baque. E por sofrer um pouco desse baque de isolamento, de se sentir inútil, já está aposentado, já é pensionista, né? E aí por se sentir inútil, inutilizado, sempre teve uma vida tão ativa na sociedade, no seio social, e de repente se vê dentro de casa assistindo televisão, comendo pipoca. E aí aquilo que ele sonhou, um dia me aposentar, parece não ser tão bom para ele. E os familiares às vezes não conseguem identificar isso. Como identificar isso, esse tipo de sintoma? O idoso sofre muito. Eu tenho atendido muitos idosos. Ontem mesmo atendi um idoso que abriu um quadro de depressão porque o filho casou e ele não convidou ele, né? Então você vê que também que, assim como as crianças, alguns idosos estão sendo abandonados. O filho casou e ele não foi convidado? Não convidou. E aí ele entrou num quadro depressivo, porque usou todo o meu espaço, usou meu terreno, usou minha casa, e não me convidou, eu não fui, não participei. Ele ficou muito sentido e entrou num quadro de depressão. Em parte eu entendo ele, porque o dia que minha mãe havia falecido, meu pai casou de novo e meu pai não me convidou. Olha só. Mas eu não entrar depressivo, detalhe, não. Eu acabei aceitando, falei, papai, vai lá, Deus te abençoe, segue seu caminho, seja muito feliz. E aí já não está entre nós. Mas na ocasião eu tomei um susto, porque eu descobri que eu encontrei meu irmão, você conhece meu irmão Wellington, eu encontrei o Wellington da praça aqui de Angra, e eu falei, você está fazendo aí, rapaz?
Eu vou pro casamento do papai. Ué, papai não me convidou? Como é que é isso? Papai não te convidou, que ele ficou meio com vergonha e tal, não sabia da sua reação. Eu falei, falar o quê? Vai ser feliz. Exato. E nesse caso, esse idoso, né, a gente sabe que o idoso ele tem uma alimentação aí dessas questões emocionais, isso ficou muito sentido e deprime. Né? Eu peguei um outro idoso que acabou falecendo. Né? Claro que não foi a depressão que matou ele, mas que deu um AVC, né, deu um infarto e tal. Mas a história que eu fui levantar da família é porque ele emprestou um botijão de gás, a pessoa não vendeu, não comprou, não pagou a ele, se sentiu enganado e tal, deprimiu, infartou e morreu. Então, às vezes, coisas simples, besteira, que pra gente é besteira, mas pro idoso muito grave. Supervaloriza. Supervaloriza, né? Então, no idoso também, o isolamento social é um dos sintomas mais comuns do idoso. Seguido aí da perda do apetite, seguido aí da alteração do sono e do medo de relacionar com as pessoas, porque ele teve tanto prejuízo com as pessoas que ele tem medo das pessoas, então ele se isola. É um transtorno do humor. Quando eu falo humor, eu falo do transtorno da energia. O idoso ele perde energia. Ele cozinhava, ele limpava o quintal, ele perdeu a energia de fazer isso. Ou ele fica prostrado na cama, não quer levantar, ou levanta, não começa a ser mais o cuidado, né? O autocuidado fica prejudicado. Então são sinais que começam a observar de que o idoso está no quadro de depressão. Doutor, já que eu aproveitar que eu estou conversando aqui com o doutor Franz Fernandes, né, neuropsiquiatra, pessoa que é bipolar tem relação com ansiedade, com mudança comportamental, de humor, enfim. O senhor também atende esse tipo de... Sim. É o que mais tem, né? Interessante. É o que mais tem, né? Muito bom. O transtorno bipolar não é uma simples mudança de opinião, tá? O fato de eu falar contigo agora e depois mudar de opinião, ou passar na rua, falar contigo, depois passar de novo e não falar contigo, não quer dizer que o paciente é bipolar, tá? A gente tem um preconceito aí. Bem, o transtorno bipolar é um transtorno que faz parte de uma entidade maior chamada transtorno do humor. O que é o humor? O humor é energia. Ou essa energia está muito para cima, que é o polo maníaco, ou essa energia está muito para baixo, que é o polo depressivo. Geralmente, na vida dessa pessoa, no histórico de vida dela, ela pode ter um episódio de mania, ou seja, quando eu falo mania, esse paciente está muito acelerado, está falando muito rápido, dormindo pouco, com excesso de libido, atravessa a rua sem olhar para o lado, gasta muito dinheiro, fecha muitos negócios sem pensar, é muito impulsivo, é muito irritado, dorme pouco, ele está em quadro de mania. Isso é prejudicial, ele sente que ele é prejudicial, mas ele fica muito ativo, trabalha demais, mas é prejudicial para ele. Depois ele perde esse quadro, ele vira com um quadro depressivo, ou seja, o polo negativo, onde ele fica com isolamento social, alteração do apetite, não come, o peso emagrece ou engorda, a libido piora, não tem mais energia, ou seja, a energia caiu. O transtorno bipolar é um transtorno episódico, ou seja, ele vem episódio na vida. Geralmente na troca aí da criança para o junior, do junior para a adolescência, adolescência para adulto, adulto para idoso. Onde tem essa troca na faixa etária, acaba tendo os gatilhos para iniciar um dos polos, tá? E gatilhos também psicossociais. É um transtorno episódico, ele não vem e fica, ele vem e vai embora. Ele é itinerante. Exato. É como a onda do mar, ele vem devagarinho e volta, devagarinho e volta. Tem situações que ele vem como um tsunami e derruba a pessoa. Quem sofreu, por exemplo, um grande trauma na vida? Eu vou aqui criar uma ilustração, um assalto, de alguém morrendo, de alguém morrendo, um acidente. É possível aquilo transformar-se, volta e meia, num gatilho de alguma coisa, ela pode associar e transformar-se numa depressão se não tratar? Sim, existe um transtorno que também fazia parte da ansiedade hoje não faz mais, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa vivencia um trauma. Separação, perda de emprego, viu o filho morrer, viu um assalto. Esses dias eu peguei uma paciente que o assaltante invadiu a casa, a polícia foi atrás, matou o bandido no quarto da pessoa, e ela ficou traumatizada com aquela cena. Hoje, passaram-se uma semana, 2 semanas, ela olha para o quarto e a cena se repete na cabeça. O cheiro volta a sentir, o som volta. Então, esse trauma que se repete na cabeça, que fazia parte da ansiedade, sim, pode levar a quadro depressivo. A pessoa deprime
porque essa imagem, essa cena não sai da cabeça dela. É importante tratar isso. Exatamente. Todos os transtornos que eu mencionei é importante. Existe alguma coisa, anamnese, que você possa identificar, assim, por exemplo, olha, pelo que eu já venho pesquisando, ouvindo você falar, eu identifiquei que você tem uma ansiedade fortíssima, eu identifiquei que você tem uma tendência, não sei, uma tendência à depressão, e eu preciso tratar essa depressão sua. É possível fazer esse filtro, doutor, ou não? Uma anamnese antes para poder saber para saber se a pessoa tem ou não. Não, porque nós trabalhamos com sinais e sintomas presentes naquele momento. Naquele momento, né? Exatamente. Entendi. Claro que pelas questões familiares, o avô teve, a avó teve, a mãe teve. E pode puxar isso, cronicamente falando? Sim, existe. A depressão, ela é genética também. Ela é genética também? Mas nem todo mundo vai desenvolver, mas tem um braço genético. Tem um braço genético? Tem. Oh. O bipolar também é assim. Você tem uma avó depressiva, uma filha bipolar. Aí uma neta depressiva e outra bipolar. Geralmente é essa cadeia. Mas nem todos vão desenvolver. Você pode ter um episódio na vida, porque a depressão ela é episódica. Um episódio, ou todo tempo, todo ano. A depressão também por temperatura, né? Vem frio, fica mais deprimida, que é a sazonal. Depressão sazonal. Depressão sazonal. É. Depressão sazonal, eu nunca tinha ouvido falar. Olha que bacana. No caso, por exemplo, de uma pessoa que entra numa crise episódica, é isso, eu ia te falar isso. Eu não sei se é depressão por ansiedade, uma crise que a pessoa não consegue respirar. Pânico, estado de pânico. É estado de pânico isso? Isso. A pessoa não consegue respirar, parece que o mundo se fecha. Crise de pânico, E a crise de pânico. Como um companheiro, ou o pai, ou a mãe, ou o companheiro ou companheira deve lidar com essa pessoa que naquele momento entrou nesse estado de crise? Eu não consigo respirar, vou morrer. Como lidar com isso? Muito boa pergunta. Naquele ato, naquela cena. Muito comum de adolescentes, muito comum em mulheres, essa invasão do transtorno de ansiedade, nós chamamos paroxística, que é quando invade o corpo dela, ela tem uma tensão muito alta, um medo iminente de morte, uma tensão muscular, um tremor, um foco muito ampliado do ambiente, uma taquicardia, a mão fica fria, a mente fica com um turbilhão de informações, ela fica arborizando, ela pensa uma coisa, pensa outra, e vai arborizando e um medo iminente de morrer. O que faço nesse momento? Pois bem, dizer que para passar não adianta, você fala calma, não adianta. Porque o pessoal fala que assim, é frescura, vou te bater e tal. Não adianta. É tentar tirar a pessoa do foco dela, desviar o foco dela. Pedir para que ela pense em uma outra situação, uma situação que dê prazer, uma situação que ela foi feliz, tentar desviar, pedir para ela contar, ao contrário, de 10 a 0, pedir para ela contar uma história. Também o chama do gelo é legal. Você pega o gelo e bota na mão, pede para apertar o gelo, geralmente a pessoa sai da crise. Gelo, pega gelo e aperta. Massagem nessa região aqui, que faz com que a pressão, a frequência cardíaca diminua um pouco, a massagem. E claro, em casos extremos, tem que levar para uma unidade de emergência. Aí nós entramos na parte farmacológica. Com medicação, a gente consegue tirar o paciente dessa crise. Olha, doutor Francis está salvando a vida de muita gente aqui que talvez passe por esse tipo de crise. Você, mulher, que muitas das vezes sofre violência doméstica, ou que passou por uma crise como esta, ou que vê alguém na família que passa, né, seja filho, filha, o esposo ou esposa, não importa, e não sabe como lidar com isso. Então eu fiz questão, conversei com a produção, de trazer o Dr. Francis Fernandes, que é um especialista nessa área, um neuropsiquiatra, exatamente para abrir essa caixa de Pandora e a gente falar isso abertamente, sem enrolação aqui, né? Porque, graças a Deus, nós quebramos um tabu e o Francis, ele sabe disso, que ele viu, da minha geração, e que tudo era demônio, né? Isso é um problema demoníaco, isso é um problema espiritual, isso é um problema até de pecado, né? Vamos entrar aqui na questão religiosa um pouco, né? E as pessoas às vezes morriam, as pessoas se suicidavam, né? Tivemos casos de pastores tirando a própria vida, né? Porque as pessoas lidavam com esse tipo de enfermidade de uma forma muito preconceituosa. Falava em ansiedade, falava em depressão. Não fala disso não, está possuído, né? E é uma doença como outra qualquer, né, doutor?
o conhecimento tem aumentado, né? A ciência tem aumentado e realmente eu atendi muitos pastores com depressão, com risco iminente de suicídio. Realmente teve alguma pesquisa 2 anos atrás falando o número de pastores com quadro depressivo de suicídio também era muito alto, mas são transtornos psiquiátricos, como uma doença endocrinológica, como diabetes, uma doença cardiológica, como uma alteração da pressão. A depressão é uma doença, ela tem tratamento, tem diagnóstico e tem forma de você amenizar esse transtorno. É uma doença psiquiátrica. Tem cura? Uma pessoa que tem ansiedade e que tem depressão, ela pode entender que tem cura, não vou procurar o Dr. Francis porque tem cura, ou ela assim, cura por um momento, fica um bom tempo e tal, e ela pode voltar? Muito boa pergunta. A depressão, ela não tem cura. A depressão, ela tem tratamento para não vir mais. A gente faz vários tipos de ferramenta, como mudança comportamental, mudança do estilo de vida, a espiritualidade, atividade física, exercício físico, psicólogo, praticar hobby, ter família, ter filhos, são ferramentas que a gente utiliza para que evite essa depressão. Tá? E a ansiedade também. A gente tem ferramentas para evitar que a pessoa tenha ansiedade. Mas cura, a gente, ela pode ficar curada, né? Ela pode ter outros episódios. Mas a depressão em si, teoricamente, ela vem em episódios. Dr. Francis é um craque, neuropsiquiatra, batendo um papo com a gente. Está aqui no nosso estúdio acompanhando a esposa dele, o nome da sua esposa? Sheila. A Sheila está acompanhando a gente aqui, pessoa simpaticíssima, fazendo ali a filmagem, né? Já arrumou ele todo aqui. Amor, tem que arrumar assim, assim, assado. Olha que bacana, né? Que legal. Te denunciei no ar. Meu amigo tem esse direito. Olha, muito feliz que o Dr. Francis Fernandes batendo papo com a gente. Eu gosto demais dele, já era fã, meu amigo de longa data. Sempre gostei demais, eu posso dizer aqui, desse garoto. Eu falo garoto porque a gente pertenceu a uma banda juntos, né? Eu era um dos compositores, back vocal, ele tocava teclado e hoje é um médico conceituado na região, né? Na minha concepção, dos melhores do Brasil, na área da neuropsiquiatria. Eu fico muito feliz de recebê-lo neste programa. Dr. Francis, aproveita e dá o seu contato, seu telefone, o que o senhor puder passar para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu precisava falar com esse médico, né? E conversar com ele, eu preciso me salvar, porque eu estou me perdendo. E fica à vontade, doutor. Obrigado mais uma vez pela participação com vocês, poder falar contigo que está em casa assistindo esse programa. Obrigado também a toda a equipe do programa. Se você que precisa falar comigo, se você precisa tratar a sua condição, se você precisa investigar a sua real situação, eu estou à disposição tua para que você possa marcar uma consulta comigo. Então, se você quiser, acesse o meu canal, que é www.drfrancifernandes.com, e o meu canal do Instagram, que é o Dr. Francis Fernandes, e também o meu canal do YouTube, que é Dr. Francis Fernandes, que é Dr. Francis Fernandes. Dr. Francis Fernandes com a gente, batendo um papo aqui no Papo Aberto. Olha que bacana, né? Neuropsiquiatra. Doutor, muito obrigado mesmo. Tá todo elegante hoje em recebê-lo aqui. Vai voltar mais vezes, tá? Para bater um papo aqui com a gente, que eu tenho 1 milhão de perguntas. Se deixar, eu vou ficando aqui e o programa vai rolar o dia inteiro aqui, né? Eu fico muito feliz porque o senhor tem cuidado da saúde mental e emocional de muita gente na cidade de Angra dos Reis, em Paraty. Você é de Paraty, não é? De Paraty. Paraty, nascido e criado lá, né? Exato. É terra maravilhosa, Paraty. Eu também sou criado em Paraty. Sou suspeito de dizer, mas terra maravilhosa aquela terra lá. E eu fico muito feliz de o senhor poder cuidar da região da Costa Verde. Né? O senhor pode ter pacientes até em Minas, São Paulo, Rio, Goiás, não importa, mas a região da Costa Verde está muito bem assistida com o seu trabalho à frente aí da neuropsiquiatria, no cuidado com criança, adolescente, adulto, mulher, homem, idoso, não importa. O senhor tem sido um grande parceiro. Obrigado. Muito obrigado. Papo Aberto vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos assistiu até esse exato momento, ao vivo aqui pelo canal 21.5 ou no 514, digital, analógico, não importa. Eu quero agradecer imensamente. E hoje a gente falando sobre neuropsiquiatria. Olha esse assunto complicado, hein, gente? Muita gente ansiosa, com crise de ansiedade, muita gente com a questão da depressão, crise do pânico.
Tem tratamento isso, hein? Vai se tratar, tem tratamento. Então, você é importante, a sua vida é importante. Então, cuide bem da sua saúde mental e da sua saúde emocional. Antigamente, ninguém falava sobre isso, era só questão física, né? Hoje, a gente precisa tratar essas questões emocionais. Não deixa passar, tá? Não deixe que esse gatilho, né, te persiga. Vá procurar ajuda médica, procure o Dr. Francis Fernandes, que vai cuidar muito bem de você. Eu volto numa próxima oportunidade, se Deus me permitir, trazendo um programa também do Papo Aberto. Semana que vem a gente está de volta. Meu muito obrigado. Eu já quero aqui já desejar a você um Feliz Natal, Feliz 2024, um Feliz Ano Novo, Feliz passagem de ano. Decorra tudo bem na sua vida e que você passe por esse processo entrando em 2024 feliz da vida, né? Regozijando essa vida que Deus nos deu. Aproveite bem isso. Vá viver, vai ser feliz. Pare de olhar para o passado. O passado vai te atrasar. O passado é só parte da história. Vai servir como uma lição, expertise para a sua vida lá na frente. Mas olhe para frente, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar falando com você, estar ao vivo aqui com você. Tenha aí uma excelente tarde de sexta-feira. Sextou e a gente volta aí numa próxima edição do programa do Papo Aberto. Até lá. Um beijo no coração. Tchau.